Boa tarde, a paz de Jesus. Gostaria de convidar você hoje, nesta tarde, a meditar comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 14, versículo 23 ao 33. Jesus caminha sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesta palavra, Jesus tinha saído para orar e deixado os discípulos sozinhos. E eles estavam em alto mar. E o barco era agitado pelo vento, né? Pelas ondas. Porque o vento estava contrário. Então o barco era agitado. E de repente eles olharam e viram Jesus caminhando ao encontro deles, né? Sobre as águas. E eles ficaram apavorados. Eles tiveram medo. E Jesus fala para eles: Não tenhais medo. Sou eu. Daí Pedro vai e fala, né? Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até ti. E Jesus fala: Vem, pode vir, Pedro, pode vir. E Pedro vai. Pedro começa a caminhar, né? Até Jesus, com os olhos fixos no Senhor. Mas de repente o vento fica mais forte, as águas ficam mais agitadas. E Pedro começa a tirar os olhos do Senhor e olhar para a agitação do mar, para a agitação das águas, para a escuridão da noite. E começa a ter medo. E nesse momento ele começa a afundar. Aí ele se lembra de Jesus e ele grita: Senhor, salva-me. E no mesmo instante Jesus segurou a mão de Pedro. E Jesus disse para ele: Por que duvidastes? Ah, homem de pouca fé, por que duvidaste?
E assim que o Senhor e Pedro entram na barca, o vento cessa, o mar se acalma. E eu pergunto para você hoje, qual é o fantasma que está te causando medo? Qual é o vento contrário que está causando medo a você hoje? Que está causando medo a mim? Quais são os problemas, as dificuldades que estão fazendo com que a gente tire o olhar dos olhos de Jesus? No nosso dia a dia, são muitas as turbulências, são muitas as dificuldades. São problemas familiares, são doenças, são problemas com os filhos, financeiro, até mesmo a perda de algum ente querido que a gente ama muito. Qual é hoje a tempestade que nos assola, que nos causa medo? E hoje a gente tem vivido, essa pandemia do coronavírus. Qual é o medo maior hoje do teu coração? Hoje Jesus nos convida a não tirar os olhos dele, a olharmos fixo no seu olhar, para que a gente possa caminhar sobre as ondas do mar agitado da nossa vida. E quando a onda ficar mais forte, que a gente tiver medo, que o pavor toma conta do nosso coração, que nós possamos gritar: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Porque com certeza o Senhor vai segurar a nossa mão. Então eu convido você, segura firme nas mãos do Senhor. Segura firme e caminhe confiando que nada pode te afundar. Porque o Senhor está te sustentando, está me sustentando. E quando a gente deixar o Senhor entrar no barco da nossa vida, quando nós convidarmos Ele para entrar nesse barco, com certeza o vento forte vai cessar e o mar vai se acalmar. Amém?